Oi, gente, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Vídeo super especial, tá? Porque é o primeiro vídeo do ano que eu estou postando aqui pra vocês. E eu espero que vocês gostem, tá? Não esqueça de deixar seu comentário, se inscrever aqui se você gosta desse tipo de conteúdo. Hoje eu vou mostrar pra vocês todo o passo a passo desse bolo aqui, ó. Bolo de andar, super estruturado. Vou mostrar todo o passo a passo para vocês, tá? Então você que não tem muita segurança, tá? Para pegar encomendas de bolo de andar, siga o passo a passo desse vídeo que você vai ter sucesso aí na sua confeitaria, tá? Então bora lá? Então, gente, bora começar pela massa, né? Vou fazer dois tipos de massa para esse bolo. Vai ser um bolo de 8 quilos, bem grande. A parte de baixo, né, que vai ser a que vai suportar mais peso, eu preciso que seja uma massa mais estruturada, mais firme. Então a gente vai fazer o pão de ló aqui no liquidificador. Já tem receita aqui no canal, mas eu vou estar gravando novamente, né, para quem não viu. Então vamos começar. Aqui eu tenho 300 ml de óleo. Aqui eu já tenho pesado 400 gramas de açúcar cristal mesmo. E vamos precisar de 8 ovos. Prontinho, gente. Óleo, açúcar, ovos, tudo aqui. Vamos bater por uns 5 minutinhos para não ficar com cheiro de ovo. O uso da essência de baunilha que é opcional, tá bom? Bom, gente, já bateu bem. Próximo ingrediente é 400 ml de leite, tá? Leite em temperatura ambiente. Eu vou adicionar aqui e bater por mais um minutinho, só enquanto mistura mesmo. Já bateu bem aqui, ó. Próximo passo agora é misturar com a farinha. Aqui eu tenho 560 gramas de farinha, tá? Usa uma farinha de boa qualidade para sua massa ficar bem branquinha, bem fofinha. Essa farinha aqui é a Ofélia, tá? Eu gosto muito de usar farinha para salgados, na produção dos meus bolos também. Que essa farinha é maravilhosa, ó, bem branquinha, bem fininha. E isso deixa a minha massa aí perfeita. Gente, olha só como o uso do utensílio correto facilita a nossa produção. Fouet, ele é maravilhoso para mexer as nossas massas de bolo. Que vai deixar a nossa massa, ó, lisinha, sem nenhum gruminho de farinha, tá? Então, é um excelente investimento. E outra dica super importante é não bata a sua massa de bolo, tá, gente? Mexa delicadamente para não desenvolver o glúten da farinha, tá? E não ficar aí uma massa pesada. Para essa quantidade aqui, a gente vai estar utilizando 2 colheres de sopa de fermento. Então, vamos estar colocando aqui 2 colheres de sopa de fermento. Caso você não tenha essas colheres medidoras, você pode estar usando a própria tampinha do fermento, tá? Que é a mesma medida. Gente, outra dica super importante é misture bem o fermento na massa, tá? Quando a gente não mistura bem o fermento, a gente pode ter aí aquela massa. Sabe quando a massa fica cheia de buracos? Pois é, porque o fermento não foi misturado corretamente, tá? Então, mistura bem, certifique-se, né, que esse fermento foi agregado em toda a massa, tá? Pra gente ter uma massa bem lisinha, uniforme. Esse fermento pó royal,
ele é de ação imediata, tá? Então aqui a gente já começa a ver ele agindo, né? Fermentando a nossa massa. Isso significa o quê? Eu não posso deixar essa massa muito tempo fora do forno, tá? Então, coloca o fermento só na hora que você já vai levar para assar, tá bom? Porque a partir do momento que a gente coloca o fermento na massa, ele já começa a agir. Então, já coloca, já leva pro forno. Massa ok, agora a gente já pode levar para assar. Eu vou estar utilizando aqui, ó, uma forma de 25 centímetros de diâmetro, tá, gente? Com papel manteiga no fundo. Não precisa untar as laterais. Sempre que você for utilizar essas formas assim, ó, redondas, a gente unta elas assim, ó, com um papelzinho manteiga, tá? No fundo da forma, para não grudar o bolo. Por que que não precisa untar as laterais? Assim que o bolo tá crescendo, quando ele encontra uma barreira de gordura aqui, ó, ele começa a criar aquela barriga, tá, gente? Ficar no formato de funil. Sobre o tamanho da forma, né, como eu tinha dito, essa é uma forma de 25 por 10 de altura. Eu vou estar dividindo essa massa, tá? O correto é que você asse massas assim, ó, em formas baixas, porque aí o seu bolo vai ficar com as camadas já uniforme, né? Depois a gente só acerta o topo para poder fazer a montagem. Mas como o meu forno é pequeno, né, ele não vai caber aí várias dessas fininhas, eu vou colocar em duas, tá? Bom, gente, já dividi aqui a massa, né? Agora é só levar pro forno, o forno já está pré-aquecido e eu vou assar essa massa aqui a 230 graus. Bom, gente, embora de regrinha básica, tá? Sempre que você for fazer bolos de andar, né? Você quer aí um bolo bem estruturado, se liga nessa regrinha que eu vou falar aqui pra vocês. Sempre que você for usar bolos com massas pesadas, utilize também recheio, né, que seja mais denso, né, brigadeiro, tá? É perfeito. Esse bolo mesmo que eu estou fazendo aqui, eu vou utilizar dois tipos de massa, dois tipos de recheio, tá? A primeira base, né, que é a de baixo, que vai ali sustentar os pesos do bolo de cima, eu vou utilizar essa massa, né, que a gente fez no liquidificador, que ela é super estruturada, e um recheio de brigadeiro, tá? Que é mais denso, mais pesado, tá? Isso vai dar aí uma estrutura, uma força para que esse bolo possa aguentar aí os pesos de cima, né? Então, gente, sempre que for fazer, né, bolos de andar que pede essa estrutura, né, esse cuidado na estrutura, lembre-se dessa regrinha, tá? Massa pesada, utilize recheios pesados, tá? Massas leves, utilize recheios leves, tá bom? Mousse, tá? É perfeito. E olha só, como essa forma aqui assa rapidinho, já assou, ó. E o da forma maior está ali assando agora mesmo, tá? Ainda vai mais umas meia horinha de forno. Enquanto ele assa, vamos então preparar a massa chiffon, tá? Que é uma massa mais leve, né? Mais fofinha. E eu vou estar recheando com recheio de mousse, tá? Mousse de leite ninho, que já tem receita aqui no canal. Começamos então batendo 6 ovos inteiros na batedeira planetária, tá, gente? Precisamos dessa batedeira para fazer essa massa chiffon, que é uma massa de método espumoso. Assim que esses ovos dobrarem aí o tamanho, né, depois de uns 7 minutos de batimento, é hora de adicionar o açúcar aos poucos. Vamos precisar de 260 gramas de açúcar cristal. Bate também por mais uns 5 minutinhos e depois o óleo, 50 ml de óleo, em seguida 200 ml de água. De farinha, nós vamos utilizar 300 gramas de farinha. Lembrando que essa farinha é adicionada aos poucos e a gente não bate a farinha, tá? Então, vou misturando levemente com o próprio batedor. Por último, estou adicionando 2 colheres de fermento. Mistura bem para depois colocar nas formas. A forma que vou utilizar é o aro 20, que vai ter capacidade aí para um bolo de 2 quilos. E o último andar vai ser com esse aro 10, tá? Que eu vou fazer aí um bolo de 1 quilo. Lembrando que o forno já está pré-aquecido a 180 graus e eu vou assar essas massas aí a 250 graus. Enquanto o nosso bolo assa, vamos fazer o recheio. Na panela, coloquei 800 gramas de leite condensado, 1 colher de margarina e 400 gramas de creme de leite.
E como esse será um recheio de leite ninho, estou adicionando 100 gramas de leite ninho do integral. E uma dica para esse recheio ficar bem lisinho, sem nenhuma pelotinha, é misturar bem, tá? Antes de levar ao fogo. E para quem tem dificuldade de chegar aí no ponto correto, né? Ponto de recheio, fique atento aqui que eu vou mostrar para vocês qual é o ponto correto. Lembrando que tem que estar sempre mexendo, tá? Mexa todos os lados da panela e use essas espátulas de silicone que facilita bastante. E aqui chegamos no ponto correto, veja como ele cai da colher e não se mistura. Agora, gente, vamos montar o nosso bolinho de 2 kg, né, na forma de 20 por 10. Primeira camada de massa. E olha só a diferença dessa massa para aquela massa. A massa chiffon, ela é bem mais fofinha, bem mais leve. Vou colocar essa parte aqui para baixo. Umedecer. Fazer a quinta de contenção com o brigadeiro de leite ninho. Colocar os morangos picados ao meio, com essa parte aqui para baixo. E um recheio que vai combinar bem com essa massa chiffon é o mousse de leite ninho. Olha só, gente, como ele é super leve, airado. Já tem receita dele aqui no canal, tá? Então, bora lá, gente, confeitar o nosso bolo de 3 andares. Olha só, vou estar fazendo aqui a ganache. Aqui eu tenho 500 gramas de chocolate, tá? Na verdade, é cobertura fracionada. Eu uso essa marca aqui, Harold, que é muito gostoso, tá? E essa ganache vai ser diferente, eu vou fazer ela com água, tá, gente? Vocês vão ver que dá certo sim. Para 500 gramas de cobertura, a gente vai utilizar 50 ml de água, tá? Água em temperatura ambiente. Vou levar esse chocolate para derreter. E assim que ele tiver todo derretido, a gente já pode estar colocando a água. Então, com o meu chocolate totalmente derretido, eu vou adicionar a água em temperatura ambiente e mexer bem, tá? Até homogeneizar tudo. Tem uma hora, tá, que parece que vai dar errado, que não quer se misturar, mas continue mexendo. Até essa ganache ficar bem lisinha. Chantilly. Gente, eu levei o chantilly para geladeira na própria vasilha, né, que ia bater por uns 30 minutos até ele começar a criar gelinho, tá? Aqui nas laterais, olha. Começou a querer cristalizar, a gente já pode bater, viu? Lembrando que você não pode deixar o chantilly congelar, tá? Aí a gente começa batendo, né, na velocidade média e depois vai aumentando a velocidade da batedeira. Chantilly batido já tá lá na geladeira descansando. Enquanto ele descansa, vamos fazer a blindagem do primeiro andar do bolo. Olha só
como essa ganache fica maravilhosa, gente. Olha o brilho dela. Uma dica, né, para deixar ela assim, com esse brilho maravilhoso, bem lisinha, é você dar uma batida ali com aquela batedeira de mão, tá? Mas é coisa rápida, tá? Para fazer a blindagem não tem muito segredo, tá? É só ir aplicando no bolo, né, aos poucos, porque ela vai endurecendo muito rápido. Essa quantidade aqui que eu passei para vocês é a quantidade ideal para estar cobrindo um bolo aí de 3 quilos, né? No aro 25, no aro 30. Blindagem ok, eu já posso estar colocando os caninhos de sustentação. Esses caninhos são os caninhos da Mago e vocês encontram na Rede Festa. E eles são indispensáveis. Deixe ele assim como vocês estão vendo no vídeo, na altura do bolo. Agora já estou aí hidratando o meu chantilly. Esse primeiro andar vai ser decorado na cor rosa e eu usei o corante pink. E vocês viram como eu fiz a hidratação desse chantilly? Primeiro coloquei o corante, por último o leite condensado, tá, gente? Porque dependendo da cor, né, dependendo da quantidade de corante, já é o suficiente para deixar esse chantilly bem hidratado. Então, apliquei ali o chantilly tingido de rosa em todo o bolo. Comecei alisando o topo do bolo com a espátula e depois, com a espátula de textura, alisei as laterais. E por último, eu vou fazendo a quina do bolo. E vocês perceberam que esse chantilly não está 100% hidratado? Eu prefiro assim, tá? Utilizar o chantilly mais durinho, mais firme. E depois, para ter um acabamento aí, um alisamento perfeito, eu hidrato, né, uma menor quantidade, deixo ele aí naquele ponto de danoninho, passo novamente no bolo e faço o alisamento novamente, tá, gente? Assim a gente vai ter um bolo seguro, né, ali com chantilly mais firme, com a blindagem, e também vai ter um bolo com um acabamento maravilhoso, né, com chantilly bem lisinho. E dá gosto de ver, né, gente? Um bolo com acabamento maravilhoso, com chantilly bem lisinho. E agora, para deixar esse bolo mais lindo ainda, eu vou utilizar o pó rosa intenso, pó para decoração, diluído no álcool de cereais, tá? Com auxílio da bombinha, eu vou borrifar todo o bolo. Primeira parte ok, eu já passei ali para o segundo bolo e para adiantar, né, para o vídeo não ficar muito longo, eu já fiz todo o alisamento. E olha essa técnica que bacana para você utilizar aí cores escuras e não deixar o bolo amargando. Eu peguei uma pequena quantidade de chantilly, né, que fica mais fácil de tingir aí com cores fortes. Tingi de preto e estou fazendo o alisamento do bolo, tá? Normalmente. E como eu apliquei uma fina camada desse chantilly tingido de preto, o nosso bolo não vai ficar amargando. E para deixar esse bolo, né, ainda mais lindo, eu borrifei glitter preto, tá? Glitter puro. E ficou belíssimo. Agora é só fazer a sobreposição, tá, gente? Com o auxílio de uma espátula, eu retirei ali o bolo. Vejam que eu sempre faço a marcação, né, para esse bolo não ficar torto. Agora vamos decorar o último bolinho, tá? O bolinho que eu fiz na forma de 10 centímetros. Ele tem 2 camadas de recheio, 3 de bolo, ficou aí no total de 1 quilo, tá? Estou aplicando chantilly rosa e fazendo o alisamento aí normalmente, tá, gente? Esse cano que está aí no meio é do guindaste, tá bom? Em outro vídeo eu faço mais explicadinho se vocês quiserem, tá? Com mais calma, como fazer esse guindaste. Mas basicamente é o mesmo caninho, tá? Da Mago, só que ele está aí no meio da guia, tá? Essa guia é uma guia de MDF, que o mesmo pessoal que faz os cakeboard, né? Faz essa guia já com furo no meio. E olha como é prático, né? Fazer a sobreposição com o guindaste. E é claro, né, que eu não ia deixar esse pedacinho da guia aí à mostra. Com o bico 104 eu fiz babadinhos, tá, gente? Que ficou muito lindo. É só fazer um movimento, tá? De sobe e desce. E fiz também o acabamento com rosetinhas, tá, gente? Não deu para mostrar porque acabei perdendo em um pedaço do vídeo. E esse foi o resultado do nosso bolo. Espero que vocês tenham gostado.